Olá e bem-vindos. O cenário político brasileiro para 2026, que parecia uma coisa distante, de repente ganhou contornos muito mais claros. Muito mais. Na última semana, tivemos uma movimentação que, olha, reorganizou o tabuleiro da oposição de um jeito bem inesperado. E a peça central, como muita gente já esperava, é o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Só que o jeito como ele se moveu foi o que surpreendeu a todos, né? Exato. Para nossa análise de hoje, a gente está olhando um artigo da revista Oeste, do dia 8 de dezembro de 2025, que cobre os detalhes de uma declaração que ele fez e que, nossa, tá dando o que falar. E é interessante porque, à primeira vista, parece uma história simples, né? Um político declara apoio ao outro, mas o nosso trabalho aqui é É desmontar isso. ir mais a fundo. Exatamente. A fonte é uma reportagem sobre um discurso, mas vamos usar como ponto de partida para entender a estratégia, a linguagem, até as tensões ali debaixo da superfície. Certo. A gente está falando de lealdade, de herança política e, claro, da tentativa de construir um projeto para daqui a quase 2 anos. É um jogo de xadrez que começou bem antes do que a gente imaginava. Perfeito. Então, para a gente entender a reação do Tarcísio, precisamos voltar um pouquinho. Voltar alguns dias. Para o momento que acendeu o rastilho de pólvora. Isso, o anúncio inicial que botou toda essa máquina para funcionar. Vamos lá. Tudo começa na sexta-feira, 5 de dezembro, e não foi num grande evento, nada disso. Foi numa publicação, sabe, na rede social X. Sim. O senador Flávio Bolsonaro anuncia que o pai dele, o ex-presidente Jair Bolsonaro, o escolheu. Escolheu como nome do grupo para a disputa presidencial de 2026. E a forma como ele descreveu isso é, assim, fundamental, né? A gente tem a frase exata aqui. Sim, a escolha das palavras. Ele diz: é com grande responsabilidade que confirma a decisão da maior liderança política e moral do Brasil, Jair Messias Bolsonaro, de me conferir a missão de dar continuidade ao nosso projeto de nação. Uau! Tem muita coisa só nessa frase. Muita coisa. O que me chama a atenção de cara é o peso das palavras. Ele não diz, tipo, fui escolhido como candidato. Não. Ele diz que lhe foi conferida uma missão. Isso já eleva tudo para um outro patamar, um tom quase messiânico, né? Totalmente. E depois, descrever o pai como maior liderança política e moral. Isso não é só um elogio, é uma declaração da fonte de legitimidade dele. É como dizer, a minha autoridade vem dele. Exato! É uma tentativa de transferência direta de capital político, quase que por osmose. É quase uma unção, né? Uma passagem de bastão. Ele não está dizendo, eu quero ser presidente. Ele está dizendo, fui incumbido de continuar um legado. Isso muda a dinâmica com o eleitorado, eu imagino. Exatamente, a estratégia é clara, amarrar a candidatura dele de um jeito que não dá para separar da figura do pai. Para a base mais fiel, isso é a música para os ouvidos. Garante a continuidade. A continuidade, a pureza ideológica do movimento. Mas, ao mesmo tempo, já levanta a primeira grande questão, né? Qual? Será que isso é o bastante para expandir o apelo para além dessa base? Porque, assim, herdar um nome é uma coisa. Agora, herdar votos automaticamente é bem diferente. É verdade. A história política do Brasil está cheia de exemplos disso. Exato. Certo. E com essa missão declarada na sexta, todos os olhos se viraram para uma pessoa. Tarcísio de Freitas. Com certeza. O governador do estado mais poderoso do país, um nome que circulava em todas as bolsas de apostas como o sucessor natural. O silêncio dele no fim de semana foi... Ensurdecedor. Até que, na segunda, dia 8, num evento em Diadema, ele é finalmente encurralado pelos jornalistas. E a resposta dele é uma aula de comunicação política. Primeiro, ele confirma a história. Diz que falou com o Flávio na sexta. O que já mostra alinhamento, que não foi pego de surpresa. Isso. E aí vem a declaração principal, a frase que definiu o momento. Ele diz, e vale a pena ouvir com atenção: o presidente Bolsonaro, que é uma pessoa que eu respeito muito, e eu sempre disse que eu ia ser leal ao Bolsonaro, que eu sou grato ao Bolsonaro, e eu tenho essa lealdade, é inegociável. Inegociável é uma palavra muito forte. Ele não diz só, eu apoio, ou estamos juntos. Não, não. Ele usa um termo que fecha completamente a porta para qualquer tipo de negociação, de dúvida, de talvez. É uma barreira. É a palavra-chave de todo o discurso. Com essa única palavra, ele faz várias coisas ao mesmo tempo.
Primeiro, ele acalma a base bolsonarista mais radical, que poderia vê-lo como um traidor em potencial, sabe? Aquele que usou o capital político do ex-presidente para depois seguir o próprio caminho. Exatamente. Ele neutraliza essa narrativa antes mesmo que ela comece. E segundo, ele manda um recado claro para outros partidos, para financiadores. Olha, em 2026, não contem comigo, o meu lugar é aqui. Mas essa lealdade inegociável não pode ser também uma faca de dois gumes para ele? Ao se amarrar de forma tão definitiva, ele não limita o próprio espaço de manobra caso o cenário mude lá na frente? Essa é a grande questão. É o risco calculado que ele está correndo e aí entra o perfil do Tarcísio. Né? Ele construiu a imagem dele como um técnico, um gestor focado em resultado, quase um político avesso à política tradicional. Sim, o tocador de obras. Isso. E esse movimento, no fundo, reforça essa imagem. É como se ele dissesse: eu resolvo a questão política com essa declaração, cumpro o rito e agora volto para o que me interessa, que é governar São Paulo. Entendi. Ele está, na prática, acumulando o próprio capital político com a gestão, enquanto se mantém fiel à sua origem. Ele joga o jogo da lealdade para poder continuar jogando o jogo da gestão. É uma forma de pagar o pedágio político para ter paz para governar e, quem sabe, colher os frutos mais tarde. Mas o que eu acho fascinante é o que ele faz logo em seguida. Ah, sim. Na mesmíssima resposta, quase sem respirar depois da palavra inegociável, ele adiciona uma camada de complexidade que, para mim, muda tudo. Pois é. E aqui a conversa sai do simples apoio e entra no campo da alta estratégia. Porque depois de selar o compromisso, ele diz: o Flávio tem uma grande responsabilidade. E a partir de agora ele se junta a grandes outros nomes da oposição que já colocaram seus nomes à disposição. A gente tem o Romeu Zema, a gente tem o Ronaldo Caiado. Certo. E essa, para mim, é a parte mais interessante. Ele acabou de declarar lealdade incondicional ao nome, mas imediatamente coloca esse nome ao lado de outros. Exato. A minha primeira leitura é que ele está tentando mostrar que não é um projeto isolado, que existe uma frente ampla da direita. Faz sentido isso? Faz todo sentido, e essa é a interpretação mais óbvia. E provavelmente é a mensagem que ele queria que fosse ouvida primeiro. Certo. Ele está dizendo: olha, este não é só o projeto da família Bolsonaro, é um projeto da oposição brasileira. E aí ele inclui governadores de estados importantíssimos como Minas e Goiás. É um gesto de construir pontes, de mostrar força coletiva. Mas você acha que tem outra camada aí, mais sutil? Eu acho que sim. Ao colocar o Flávio lado a lado com Zema e Caiado, ele está, de certa forma, contextualizando ele. Como assim? Ele posiciona o Flávio não como um único e ungido sucessor, mas como o primeiro entre iguais, digamos assim. Ele está dizendo: sim, o Flávio é o nome do presidente Bolsonaro e tem o meu apoio, mas o campo da oposição é maior que isso. Existem outras lideranças com peso, com gestão para mostrar. É uma forma muito elegante de apoiar sem dar um cheque em branco, sabe? Ele apoia a candidatura, mas ao mesmo tempo define os contornos do campo onde essa candidatura vai ter que competir e dialogar. Mas isso não é uma aposta arriscada? Ao fazer isso, ele não corre o risco de, sei lá, diluir o apoio e irritar a ala mais fiel ao Bolsonaro? Corre. Eles podem pensar: ele diz que é inegociável, mas já está falando de outros. É um risco, sem dúvida. É andar numa corda bamba. Mas a habilidade está justamente em equilibrar as duas coisas na mesma frase. A palavra inegociável é para a base. Entendi. A menção a Zema e Caiado é para o centro político, para o resto do partido, mostrando que ele entende que uma eleição não se ganha só com a base. Ele fala para públicos diferentes ao mesmo tempo. E ele não descarta os outros nomes. Pelo contrário, ele os legitima como parte da conversa. E isso pode ser crucial lá na frente para formar uma coligação, para negociar um vice, para qualquer coisa. E a reação dele quando os jornalistas insistem, né? Perguntando sobre pesquisas, estratégia. Isso reforça essa ideia de prudência, talvez? Exatamente. A cautela dele é a terceira peça desse quebra-cabeças. Quando pressionado sobre o futuro, ele não entra em detalhe, não promete vitória. Ele diz: isso a gente vai avaliar ao longo do tempo. Tá cedo. A gente tem tempo de maturação. Essa frase é ouro. É ouro do ponto de vista estratégico. Tempo de maturação. Ele tá basicamente dizendo: calma, pessoal, muita algo vai rolar por baixo desta ponte até 2026. Isso mesmo. Ele está reconhecendo publicamente que o cenário político é fluido. Hoje o nome é Flávio. Mas e se daqui a um ano as pesquisas não decolarem? E se outro nome, como o do Zema, crescer muito? Ao dizer que é cedo, ele cumpre o papel de lealdade hoje,
mas se dá a liberdade de reavaliar a situação no futuro sem parecer um traidor. Ele está gerenciando o tempo. A política é, em grande parte, a arte de gerir o tempo, né? E ele mostra que domina essa arte, ele fecha a porta para 2026 para si mesmo, mas deixa uma janela aberta para o futuro do movimento como um todo. Então, se a gente junta tudo, temos uma declaração de lealdade absoluta, seguida de uma contextualização que amplia o campo e terminando com um pedido de paciência. É uma jogada de mestre em 3 atos. É uma comunicação política extremamente sofisticada, o que nos leva à parte final do discurso dele, que é sobre o propósito disso tudo. O porquê? Exato, porque não basta ter nomes e estratégia, é preciso ter uma narrativa, e ele tenta construir isso. Sim, ele enquadra a missão do Flávio como algo maior, como discutir os rumos do país. E aqui ele lista os problemas que, na visão dele, a oposição precisa enfrentar. E os temas que ele escolhe são muito significativos. Muito. Ele aponta para 3 grandes desafios nacionais. Primeiro, a desigualdade social. Certo. Segundo, a necessidade de líderes mais próximos da população. E terceiro, o enfrentamento da crise fiscal. Agora vamos parar para pensar nisso. Sim. Estes não são os temas que a gente normalmente associa de forma imediata ao bolsonarismo mais raiz, que muitas vezes é focado em pautas de costumes ou segurança, né? Exato. Falar em desigualdade social, por exemplo, é pegar um tema caro à esquerda e trazê-lo para o debate da direita. É uma tentativa de furar a bolha. É uma tentativa clara de construir um projeto de nação, como o próprio Flávio disse no tweet dele. Ao focar em economia e questões sociais, o Tarcísio está tentando sinalizar para um eleitorado mais amplo. Para o centro. Para o centro, para aquele eleitor que está mais preocupado com o bolso e com o futuro do país do que com guerras culturais. Ele está tentando dar substância programática à oposição. Ele está dizendo, não somos apenas anti-esquerda, nós temos um plano para os problemas reais do Brasil. Perfeito! E isso é fundamental. Uma oposição que se define só por ser contra algo tende a ter um teto. Ao definir os problemas de desigualdade, crise fiscal, ele está definindo o campo de batalha para a eleição de 2026 nos termos dele. E ele amarra tudo isso com a frase final, que é a síntese de toda a narrativa. Aquele fechamento. Depois de listar os problemas, ele conclui dizendo que o objetivo de tudo isso é porque o que a gente precisa é afastar o que está aí que não deu certo. Simples e direto. Uma frase que qualquer um entende. É o grito de guerra. É o slogan perfeito para uma oposição. É vago o suficiente para que cada eleitor insatisfeito projete ali a sua própria frustração, né? Para uns, o que não deu certo foi a economia. Para outros, a política externa. Para outros, a cultura. Exatamente. A frase une todos os descontentamentos sob um único guarda-chuva. É politicamente muito eficaz, porque o primeiro passo para qualquer oposição é consolidar o sentimento de rejeição ao governo atual. A construção da alternativa positiva vem depois. Certo. O não vem primeiro. O não é o alicerce de tudo. Ok, vamos tentar amarrar tudo o que a gente viu. Tivemos um anúncio de pré-candidatura do Flávio Bolsonaro apresentado como uma missão. Isso. Em resposta, Tarcísio de Freitas faz essa declaração de lealdade inegociável, mas de forma muito hábil ele tempera esse apoio. Ele inclui outros nomes da oposição na conversa, como Zema e Caiado, e pede tempo para maturação. E, ao mesmo tempo, ele começa a esboçar uma agenda para essa oposição, focada em grandes temas nacionais e unificada pelo slogan de afastar o que não deu certo. A análise final que a gente pode tirar da fonte é que ela captura um momento de reorganização fundamental na direita brasileira. O que vemos no discurso do Tarcísio é a manifestação de uma tensão central. Qual seria? De um lado, a força da gravidade da lealdade a uma figura política dominante, Jair Bolsonaro, que ainda é o pilar do movimento. Do outro, a necessidade pragmática de olhar para o futuro, de construir uma coligação mais ampla e de apresentar um projeto que fale para além dos já convertidos. E o Tarcísio não escolhe um lado. Não, ele tenta caminhar sobre essa linha, equilibrando os dois pratos. E é precisamente essa tentativa de equilíbrio que nos deixa com uma reflexão final que vai um pouco além do que está no artigo. Sim. O Tarcísio enquadra esta nova fase como uma missão para discutir os rumos do país com base em desafios como a desigualdade e a crise fiscal. A grande questão que fica no ar é como é que as diferentes figuras que ele mesmo colocou na mesa, Flávio Bolsonaro, Romeu Zema, Ronaldo Caiado, responderiam a esses mesmos desafios. Boa pergunta.
Se a gente sentasse os três numa sala e pedisse um plano para a crise fiscal, as respostas seriam as mesmas? As nuances, as diferenças entre as abordagens deles, podem, na verdade, ser o palco dos verdadeiros debates internos que vão definir não só o candidato, mas o próprio futuro e a identidade desse movimento político nos próximos anos.